Eita, hoje é domingo, véspera de feriado, né? Feriadão prolongado. Domingo hoje nem é tão Freud assim, portanto, não é? E vocês que estão em casa descansando, queria saber, já tomaram o seu calmantezinho com aquele shot gostoso de vodka? Eu espero que não. Olá, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo crônico, um curioso contumaz, professor, mestre e doutor em estética e história da arte, além de autor de alguns livros e artigos na área de estética, história da arte, cinema e também autor dos cursos de cinema que estão disponíveis aqui embaixo para que vocês conheçam. Enciclopédia do Cinema Brasileiro, para você que quer conhecer absolutamente tudo sobre o nosso cinema, desde a chegada do filme no Brasil até os dias atuais, e Introdução à Linguagem Cinematográfica, se você quer se aprofundar no estudo fílmico. Estão disponíveis aqui embaixo. Também você pode nos apoiar, é claro, através da chave Pix, que está aqui embaixo, porque assim a gente vai ampliando esta teia de ideias, vai trazendo mais teiudos e teiudas aqui para as nossas discussões e vai mostrando ao YouTube, aos algoritmos, que nós somos relevantes e, portanto, podemos chegar a uma esfera muito maior nas nossas discussões. Eu também quero agradecer muito a TV 247, que retransmite minhas lives e meus vídeos em sua grade de programação. E se você está vendo esse vídeo na TV 247, não se esqueça de vir até o meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, para se inscrever e assim aumentar o nosso alcance, como eu já disse. Bom, pessoal, hoje é dia de Domingo é Freud, não é? Esse quadro que eu criei aí para que todos os domingos a gente possa discutir alguns temas relacionados não só à psicanálise freudiana, mas também às atualidades, as relações que existem entre psicologia, entre a vida prática e cotidiana. Falamos de cinema e psicanálise, literatura, poesia, estética, enfim, é um espaço para que a gente faça essa interface tão interessante entre a psicanálise e os vários campos da arte. E hoje o Domingo é Freud é gravado, veja só, né? O último domingo do mês, neste exato momento em que vocês estão me assistindo, eu estou me dedicando a cuidar aí do espírito na ayahuasca, né? Estou consagrando a ayahuasca. Existem alguns vídeos aqui no canal sobre essa questão da ayahuasca, né? A estética da ayahuasca, a fenomenologia da ayahuasca. Estou deixando o link aqui em cima para que vocês possam conferir se tiverem interesse e, claro, recomendarem a mais pessoas. Muito bem. Hoje, como vocês viram no título do vídeo aí, nós vamos falar de algo que pode parecer banal, pode parecer algo circunscrito ali a coisas que fazemos quando somos jovens, imaturos e idiotas, mas é uma coisa muito importante que tem se tornado tema de saúde pública, que é o uso indiscriminado de medicamentos psiquiátricos associados à bebida alcoólica, ao álcool, e mais especificamente o Zolpidem, que é um remédio usado no tratamento da insônia. Já vou falar mais sobre ele. Há uns dias atrás, eu estava assistindo a um vídeo de um dos canais que eu gosto muito, e estou deixando o link aqui embaixo para vocês conferirem, que é o Física e Afins, não é? Da querida Gabriela Bailas, a Bibi. Tudo bom, Bibi? Um dia a gente ainda, quem sabe, faz uma collab, né? Tomara que isso seja possível. Para isso, meu canal precisa crescer e aparecer, porque assim a gente chega até essas pessoas que eu admiro muito e que eu acompanho e que gostaria muito de trazê-las aqui para a gente bater um papo dentro do escopo que a gente está habituado. E ela falava justamente sobre esse novo fenômeno que tem acontecido entre os jovens, né? Sempre os jovens fazendo das deles, né? Porque agora parece que virou uma modinha combinar em redes sociais, em fóruns tipo Reddit, né? 4chan, essas coisas assim frequentadas
numa camada um pouco mais oculta da internet, mas também no TikTok e nas próprias redes sociais mais comuns, tipo Instagram e Facebook, que os jovens aí estão se reunindo para tomarem Zolpidem, né, associado invariavelmente com álcool, para poder ter a experiência da alucinação, ver como é que é uma alucinação de Zolpidem. Bom, já começa errado porque você não mistura álcool com nenhum tipo de medicamento. E muito menos medicamentos psiquiátricos, né? Porque as consequências, né, os desdobramentos disso podem ser desastrosos e realmente são. Tanto é que nesse vídeo que eu estou deixando aqui embaixo, a Gabriela até mostra alguns prints que ela coletou aí, achou na internet, em que as pessoas dão seus relatos, né, pós alucinação com Zolpidem. Ali existem alguns que talvez não necessariamente tenham sido associados com o álcool, mas alguma coisa de errado aconteceu para que a pessoa tivesse a reação que teve. Então, tem relatos lá, por exemplo, de uma mulher que tarde da noite, depois de tomar Zolpidem e deitar na cama, ficou mexendo no celular e mandou uma mensagem para todo o grupo do trabalho dizendo que ela estava se desligando da empresa, que ela já tinha cumprido o papel dela ali, que não ia mais, e no dia seguinte chegou para trabalhar sem nenhuma noção do que ela tinha feito, né? Sem nenhuma lembrança do que ela tinha feito, e todo mundo olhando estranho para ela, assim, e aí foram dizer para ela o que aconteceu. Um outro rapaz também tomou Zolpidem, deitou ali para deveria deitar para dormir. Eu já vou explicar como é que funciona o Zolpidem, porque eu faço uso do Zolpidem com acompanhamento médico. Meu psiquiatra me receitou e eu já vou explicar a ação dele, né? A dinâmica desse medicamento, que é um medicamento de última geração, tá? É um medicamento que ele é considerado medicamento limpo, vamos colocar assim, né? Porque existem muitos antidepressivos, indutores do sono, benzodiazepínicos, que eles são muito antigos, alguns produzidos nos anos 50, 60, são aqueles medicamentos sujos, você toma e até o seu corpo se acostumar, você sente muito forte os efeitos colaterais. É o caso de clonazepam, por exemplo, né? É o caso de clomipramina, né? Antidepressivos, remédios para toque, crises de ansiedade e tal, que são os medicamentos sujos, né? Porque até o organismo conseguir se acostumar, se habituar a ele, existem aí uma série de efeitos colaterais, né? Cólica, diarreia, às vezes vômito, até dor de cabeça, aumento dos sintomas de ansiedade, depressão no começo, né? Porque eles pertencem a uma geração anterior. O Zolpidem, ele é de última geração, ele surgiu por volta de 1990, 94, né? Assim como a venlafaxina, que é um outro medicamento que eu faço uso contínuo, porque o Zolpidem não deve ser tomado de maneira contínua, ele deve ser usado em momentos específicos e durante um curto período de tempo. A venlafaxina não, que é o remédio que de fato eu tomo para ansiedade, para o toque, para transtornos de ansiedade e tal. Esse sim é de uso continuado e é também de última geração, os efeitos colaterais são quase imperceptíveis, pelo menos para mim, mas eu estou falando de organismo para organismo, né? Quer dizer, cada organismo reage de uma forma. E aí é que está o problema. Então, esse rapaz aí que eu estava dizendo, que deitou para supostamente dormir, mas antes ficou mexendo no celular dele, ele descobriu que no dia seguinte ele havia feito uma compra de uma passagem para a Itália. A outra mulher lá que deixa um depoimento também na internet, disse que gastou 15 mil reais em compras sob efeito de Zolpidem e não se lembrava. E existem os grupos de jovens que ficam se articulando nas redes sociais para combinarem rodadas de Zolpidem para poderem aumentar aí a diversão ou ter uma diversão diferente tomando um remédio que é extremamente perigoso quando tomado fora do contexto médico, não é? Inclusive, um dos relatos de uma dessas pessoas, ela conta que ela até faz uma brincadeira, fala, baixou a Joyce Hasselman em mim, tomei um Zolpidem e acordei no dia seguinte toda quebrada, com hematoma no rosto e tal. Provavelmente ela deve ter tido um quadro de sonambulismo, caiu, se machucou, e isso é extremamente perigoso. E por que perigoso, né? Porque
O Zolpidem é o seguinte, gente, ele é um remédio, como eu disse, né? Eu faço uso do Zolpidem de maneira, obviamente, acompanhada pelo médico, né? Pelo psiquiatra, e o Zolpidem, ele é um indutor do sono para pessoas que sofrem de insônia, que têm momentos de insônia. Eu, durante, né, a minha vida, já tive, e às vezes ainda tenho, episódios de insônia complicada, né? Quem aí nunca teve aquela sensação de extremo cansaço físico, mas você deita na cama para dormir e a sua cabeça não desliga, pelo contrário, parece que aí é que começa a funcionar com mais vigor, né? Com mais veemência, e aí a gente não consegue pregar os olhos mesmo, né? No meu caso, eu tive episódios graves de insônia, assim, principalmente na época que eu estava na graduação. Eu contei aqui no vídeo sobre o segredo, né? Que eu estou deixando aqui em cima também para vocês poderem assistir, se vocês ainda não assistiram, quando eu fiz aquela análise sobre o problema dessa geração gratiluz, né, da força do pensamento, lei de atração, etc., que houve um momento da minha vida em que eu passava por problemas importantes, né, no âmbito pessoal e profissional, no meu ambiente de trabalho e tal, e foi bem na época que eu também estava na graduação. Então, eu passava muito tempo do meu dia acordado, trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisa, e tinha pouco tempo para dormir, tinha poucas horas para dormir, estudava de manhã, depois ia para o trabalho, ficava até à noite às vezes tinha alguma coisa da faculdade para fazer para o dia seguinte, então eu tinha poucas horas de sono e com esses problemas se acumulando e com a própria dinâmica de estresse do dia a dia, eu comecei a desenvolver primeiro, né, uma ansiedade muito grande. Na época eu não sabia que eu sofria de toque, né, e isso era um problema também, né, porque eu não conseguia saber exatamente o que eu estava sentindo, como é que eu ia resolver aquilo, né, as coisas que me aconteciam. E gradativamente eu fui conseguindo dormir cada vez menos e menos e menos. Chegou uma época que eu estava dormindo 1 hora e meia por noite e passava o dia misturando realidade com fantasia, quase, né? Porque o cérebro ele não tinha tido tempo de desligar e poder recarregar as baterias. Então é um inferno, né? É um transtorno. Nessa época, eu me tratava com um psiquiatra que me receitou um remédio chamado Roipinol. E Roipinol é dessa classe dos benzodiazepínicos com capacidade hipnótica, né? E o Roipinol, ele era muito esquisito, porque eu tomava ele e depois de uns 20 ou 30 minutos que eu tinha tomado, eu simplesmente desligava. Só que eu tinha que dormir muito tempo, e assim como clonazepam, assim como é, é, Rivotril, né, que é o nome referência, esses benzodiazepínicos mais antigos, porque o próprio Rivotril, ele é um remédio, ele é uma medicação desenvolvida lá nos anos 60, né? Então, ele faz parte desses medicamentos mais antigos que não que têm essa sujidade, vamos colocar assim, né? Como alguns psiquiatras dizem, alguns medicamentos, eles são considerados medicamentos sujos, né? Eu já expliquei isso. Ele dá tanto o Roipinol quanto o Rivotril, enfim, o próprio diazepam também, né? Eles dão uma ressaca infernal, porque se você não tem muitas horas para dormir, você acorda no meio da meia-vida do remédio ainda, ele está atuando no seu corpo. E mesmo que você durma, eu tomava Roipinol, às vezes, eu dormia 12 horas seguidas, 10 horas seguidas, mas eu acordava mais cansado ainda, um pouco menos cansado talvez, mas muito cansado ainda e lento, com as respostas, né, mentais e até físicas comprometidas, porque deixa uma ressaca, né? E o Zolpidem, por ser um remédio de última geração, que surgiu aí nos anos 90 e vem ganhando, né, cada vez mais espaço na indústria farmacêutica, ele é um indutor do sono muito mais leve, não significa que ele não tenha efeitos colaterais, mas você tem que tomar de uma forma diferente. Enquanto o Rivotril, o Roipinol, você toma ali, sei lá, 1 hora antes de dormir, meia hora antes de dormir, e começa a sentir o seu corpo reagir àquela substância, o corpo vai ficando mais mole, você começa a ficar sonolento, começa a bocejar, e aí você sabe que você tem que ir lá deitar e dormir. O Zolpidem tem que ser tomado quando você já está deitado na cama.
ele pode ser de 5 miligramas ou de 10 miligramas, né? O de 5 miligramas é sublingual, e o de 10 miligramas ele é um comprimido que você toma. Só que a recomendação é, vai dormir, tome já deitado. Então, você está lá com seu copinho de água ali ao lado, na sua cômoda, deita na cama, toma o Zolpidem, porque em 10 minutos você dorme, mas não é aquele sono pesado, aquele sono que no dia seguinte você acorda ressacado, que você acorda lento, que você acorda amuado. O Zolpidem, ele tem essa propriedade. A meia-vida dele no organismo é muito curta. Enquanto outros remédios benzodiazepínicos ficam ali agindo tem uma meia-vida de, sei lá, 6 horas, mais ou menos, 6 a 8 horas, o Zolpidem ele tem uma meia-vida de 2 a 2 horas e meia no corpo, então ele é só para induzir mesmo o seu sono, né? Ele tem efeito ali nos neurotransmissores. Eu vou ler uma matéria daqui a pouco aqui que dá o dado científico, né? Ele induz ao sono e depois ele já é logo metabolizado para ser excretado do seu corpo no dia seguinte. Então, ele é um auxílio e ele tem que ser usado num curto espaço de tempo, porque senão ele pode causar dependência, como qualquer outro medicamento dessa classe, né? O máximo que é recomendado é que faça-se uso contínuo, pelo menos, né? Isso está em matérias e médicos falam isso. Ele tem que ser tomado por no máximo 4 semanas, ou menos até, né? Porque ele é para estabilizar a capacidade que a gente tem de dormir de uma maneira natural, né? Chegou o horário de deitar e dormir, vai lá e dorme. Então, ele é um auxílio. O seu sono não pode depender dele, né? Por isso que eu disse que eu faço usos eventuais, em momentos que são mais necessários, e aí meu médico diz para mim, não, ó, tá na hora de você fazer um ciclo aqui com o Zolpidem, então tome durante tantos dias, e só, né? E depois vai diminuindo, inclusive, né, a frequência para fazer o tal do desmame. Então, esses jovens, veja aí, né, que é um remédio poderoso, né? Ele tem que ser tomado quando você já está deitado na cama, porque se você o toma e continua fazendo suas atividades, um dos efeitos colaterais é justamente fazer com que você passe por um processo de sonambulismo até, que você tenha alucinações, que você perca a noção das coisas que você está fazendo e acabe fazendo coisas que podem machucar você e outras pessoas, né? Por quê? Porque o medicamento ele tem uma proposta mais poderosa e mais imediata, né, de efeito mais imediato, e você não para que o seu organismo entenda aquilo e desligue. Você continua fazendo atividades, se misturar com álcool piorou ainda. Por quê? Porque o cérebro começa a entrar em conflito. Eu preciso desligar, mas ao mesmo tempo não desliga. Então é como se você ficasse ali, né, dá um curto-circuito e a pessoa acaba fazendo coisas desse tipo, manda mensagens, normalmente existe uma baixa aí da censura, né? Existe uma depressão daquelas barreiras mentais que nós utilizamos para conviver em sociedade, e sem esse filtro, as consequências elas podem ser bastante graves, né? Então, deixa eu ler, por exemplo, aqui para vocês uma matéria publicada no portal G1, e todas as matérias, como eu sempre faço, eu deixo o link aqui embaixo para depois vocês lerem, que diz o seguinte, ó, usuários combinam de tomar Zolpidem sem indicação médica para testar, entre aspas, possível alucinação nas redes sociais. Veja riscos. Aí, vocês vão ver, inclusive, que agora tem uma nova modinha, né? Das pessoas postarem, ai, desculpa qualquer coisa, foi o Zolpidem. Ai, desculpa o que eu fiz, foi o Zolpidem. Esse é o problema, né? Quer dizer, além da pessoa começar a se utilizar de algo para uma finalidade que não tem nada a ver com aquela finalidade original,
isso ainda acaba se tornando motivo de piada e motivo quase que de orgulho. É engraçado que as pessoas têm um certo orgulho de dizer que são bipolares, que são transtornadas, que são nananã, mas quando de fato elas têm esse tipo de transtorno, elas se retraem, né? Não querem falar, não querem se expor, não querem, né? Quando é aí que as pessoas deveriam dizer, não, eu sofro de transtorno bipolar, eu sofro de transtorno obsessivo compulsivo, e acontece isso e isso comigo. Se você também passa por isso, procure um médico. Mas quando é para brincar de tomar remédio, que mexe, né, com a dinâmica do nosso comportamento cerebral, né, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psíquico, aí parece que vira festa, vira um rótulo. Ai, desculpa, foi os Zolpidem. Isso não é legal, né? Não podemos romantizar esse tipo de coisa. Nesse aspecto, eu sou bastante rígido, não é? Porque eu, como uma pessoa que faço uso de medicamentos dessa natureza para um tratamento de algo diagnosticado e com acompanhamento médico, acho temerário as pessoas usarem esse tipo de argumento. Ah, desculpa aí, foi o Zolpidem, como se, né, quem tomou o Zolpidem sem precisar ir de maneira errada? Foi você, né? Então, as pessoas elas querem se divertir, mas não têm a responsabilidade necessária para isso. E eu não estou dizendo que não devam se divertir. Jovem tem mais é que se divertir mesmo, mas com responsabilidade por si e pelos outros, né? Então veja o que diz aqui o início da matéria, né? Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostram que as vendas do remédio crescem a cada ano. Em 2020, houve um pico mais de 23 milhões de caixas comercializadas no Brasil. Isso, em porcentagem, dá mais ou menos 600% de aumento na venda, na prescrição e venda do Zolpidem, e desde 2020. Mas aí a gente tem uma explicação bastante plausível para isso. 2020, pandemia, isolamento, medo, a sensação de desolamento, a incerteza do que pode acontecer, a necessidade do recolhimento, a necessidade de olhar para si, de olhar para os outros que estão em torno de você, de ver a dinâmica da vida completamente alterada. Obviamente que acho que nem foi só o Zolpidem que aumentou tanto assim nesse período. Eu acho que foi um dos, né? Porque muitas pessoas passaram a fazer uso de remédio psiquiátrico com acompanhamento e sem também, né? Porque a gente sabe que para você conseguir um remédio desse que só se consegue com uma receita de um psiquiatra, é fácil também, né? Quando a pessoa quer encontrar, ela vai e encontra, né? Então, esse é o outro problema também, né? Essa coisa de conseguir de maneira inapropriada, né? De maneira assim alternativa, vamos chamar dessa maneira, né? E essa matéria, então, que inclusive foi exibida, acho que no Fantástico, né? Porque tem um vídeo aqui. No ano passado, em novembro de 2022, diz o seguinte, ó: um remédio controlado que trata insônia está ganhando fama nas redes sociais. É o Zolpidem. Muita gente está combinando de tomar remédio sem indicação médica para testar, de novo, entre aspas, uma possível alucinação. Gente, o Fantástico, né, o programa Fantástico, conversou com especialistas e mostrou que o uso indiscriminado e sem orientação médica é um risco à saúde, claro, né? Caio Bonadio, psiquiatra e médico do sono, e ele vai dizer, né? Uma aspas, são aspas dele, né? Muita gente faz esse uso recreativo com outras substâncias. E é verdade, cada época tem o seu remedinho favorito. O Roipinol e o Rivotril eram usados até mais ou menos 10 anos, havia um surto do tal do Boa Noite Cinderela, que é aquele remédio que as pessoas davam, sobretudo às mulheres, para dopá-las e depois, né, obviamente, fazer coisas que jamais deveria fazer com qualquer pessoa. Mas homens também sofreram esse tipo de assédio, né? Esse tipo de caíram nas garras do Boa Noite Cinderela, e várias lendas urbanas surgiram nessa época, né? Ó, vão roubar teu fígado e tal, mas não, era realmente um tipo de subterfúgio que criminosos usavam para dopar pessoas e roubá-las ou abusá-las, enfim, né? Então toda época tem o seu remedinho favorito. Eu me lembro que há uns, sei lá, quase 20 anos, mais ou menos atrás,
existe um anti-inflamatório, que eu não vou dizer o nome, que as pessoas também tomavam uma cartela inteira e depois começavam a encher a cara. Isso pode destruir o fígado da pessoa em algumas horas. Ela pode realmente vir a falecer de uma cirrose instantânea, assim, uma cirrose expressa, né? Mas olha lá, recreativo com substâncias, principalmente o álcool. E isso favorece um comportamento em que ela pode se expor a riscos, inclusive levando até mesmo à morte, claro, né? Você está no estado de sonambulismo, você pode muito bem cair de uma janela, você pode sair no meio da rua e ser atropelado, enfim, né? Sabe-se lá quantas coisas podem acontecer. A matéria continua. Dalva Poiares, neurologista e pesquisadora do Instituto do Sono, diz, né? O Zolpidem não é uma droga recreativa. Aliás, nenhuma é, né? São palavras dela. Aliás, nenhuma é. Né? Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostram que as vendas do remédio crescem cada vez mais, ou seja, continua crescendo. Em 2020, houve um pico, mais de 23 milhões de caixas comercializadas no Brasil. E existe tem uma outra citação aqui do Caio Bonadio, que é um dos médicos consultados pela matéria. Existe um risco evidente que é a dependência química. Com o tempo, vão acontecendo algumas modificações nos neurônios dessas pessoas que usam no longo prazo e a pessoa começa a precisar de doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito, ou aquela dose que ela está utilizando começa a perder efeito. Ou seja, né, você vai aumentando a dose, precisa de cada vez mais, uma hora você tem uma overdose sem perceber. Como que o Zolpidem age no cérebro, né, Doni? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tirado de uma citação também de uma médica, né, do Instituto do Sono aqui em São Paulo, para a BBC Brasil. O Zolpidem atua num receptor dos nossos neurônios e mexe com um químico cerebral chamado ácido gama-aminobutírico. Não sei, é um nome difícil, né? Também conhecido pela sigla GABA. Isso, por sua vez, promove uma cascata de eventos que faz a gente ficar sedado e dormir, explica a médica Sandra Dória, do Instituto do Sono em São Paulo. Então, ele atua, né, no GABA, o sistema nervoso central se deprime, ou seja, você vai tendo respostas cada vez mais lentas e sonolentas, e aí você dorme, né? Mas, de novo, o Zolpidem é para ser tomado quando você já está deitado, né? Ali na horizontal, na cama, preparadinho para dormir, o seu sono feliz, né? E por último, eu gostaria de ler aqui, por última matéria, né? Eu gostaria de trazer aí sim uma matéria publicada por uma revista médica, né? Que é a Newslab. A Newslab é uma publicação voltada para a área farmacêutica e médica já desde 1993, então é uma revista bastante respeitada. E a matéria diz o seguinte, ó, o nome, né, o título da matéria assinada por Luciene Almeida Zolpidem não é LSD, que por si só já é perigosíssimo, né? O consumo do remédio como alucinógeno recreativo pode trazer uma série de problemas. Vamos lá. Recentemente, o hipnótico utilizado para tratamento de insônia Zolpidem viralizou na internet após diversos relatos de efeitos alucinógenos após o uso da medicação. No entanto, o que deveria ser um sinal de alerta para uso incorreto do medicamento surtiu efeito contrário, claro, né? É o que até a Gabriela fala, é o efeito manada, né? Um faz, os outros ficam curiosos em fazer, e não alertados a não fazerem, né? É o efeito contrário. E acabou iniciando uma onda de uso do Zolpidem de forma recreativa. Zolpidem não é LSD, não é uma droga recreativa e não deve ser usada como tal. O hipnótico tem efeitos indutores do sono que funcionam de forma imediata, por isso que eu digo, né? Deita e toma. É como se o seu cérebro apagasse, é verdade, né? Pouco tempo após o uso do medicamento. Seu uso deve ser feito sob orientação médica, mesmo assim, não deve ultrapassar 4 semanas, é aquilo que eu falei. Além de ser feito com acompanhamento médico, ele também não pode ser usado por muito tempo. O uso indiscriminado da medicação como alucinógeno recreativo pode causar uma série de efeitos adversos, como dores de cabeça, náusea, sonolência, tontura, visão dupla, perda de memória de curto prazo e alucinações, o que pode ser perigoso, visto que o indivíduo não tem consciência das suas ações.
Se for utilizado mais tempo que o indicado, o medicamento pode alterar o ciclo do sono do indivíduo, causando comportamentos anormais. Aí é o outro lado, né? Você precisa tomar para regularizar o seu sono vai ficando cada vez mais irregular, né? Causa alucinações, overdose, né? Transtorno por uso de substâncias, câncer e pode levar à morte, claro, né? Porque câncer hepático, por exemplo, o câncer, diversos tipos de câncer aí, advindos do uso indiscriminado desse tipo de medicamento. E essa matéria ela foi escrita com a consultoria do professor Dr. Fabiano de Abreu, que é PhD em neurociências, eleito membro do Sigma 11, eu acho que é assim que se lê, né? The Scientific Research Honor Society, e membro da Society for Neuroscience USA, dos Estados Unidos, né? Mestre em psicologia, licenciado, ou seja, uma pessoa capacitada para poder falar sobre o assunto, né? Agora, eu quero falar um pouco, assim, para a gente encerrar essa excursão pela nova modinha que eu espero que rapidamente se extingua, né? E principalmente com a fiscalização da circulação desse remédio, né? Porque se os jovens combinam de tomar, é porque alguém está fornecendo. E como é um remédio patenteado, né? Um fármaco patenteado, está saindo do fabricante e chegando nessas pessoas, sabe-se lá como, né? É por isso que isso precisa ser investigado também. Mas o comentário agora, assim, mais de ordem abstrata, né, que eu gostaria de fazer a esse respeito, vai muito ao encontro de outras conversas que eu já tive aqui sobre sociedade do cansaço, sobre essa vida contemporânea pós-pandêmica, sobre os efeitos da rede social e refletindo sobre o que levaria, né, essas pessoas cada vez mais jovens a se aventurarem, se arriscarem com remédios dessa natureza, né, com experimentos dessa natureza, passa muito pelo tédio, né? Como diria Emiliano Perneta, né, poeta simbolista também, da mesma época do Augusto dos Anjos, os simbolistas já sabiam, né, o buraco que a gente estava entrando e do qual a gente não sairia, aliás, só iria cada vez mais fundo. Ele define, né, como tédio amargo e o atroz pesar, né, quando a gente para pensar sobre a vida. Por quê? Porque nós vivemos um momento em que eu sempre bato nessa tecla, os jovens estão manifestando transtornos relacionados à psiquiatria cada vez mais cedo, e muito disso tem a ver com a sociedade que todos nós construímos e da qual participamos, em que as coisas elas nunca são trazidas, aliás, elas são trazidas com cada vez menos possibilidade de fruição. As situações se apresentam, nós não temos o tempo apropriado para tomar contato com as coisas, principalmente depois da pandemia, porque a pandemia caiu no nosso colo, e a gente ainda teve uma guerra política, né? Uma questão de saúde pública foi politizada de uma maneira a diminuir a população brasileira mesmo, né, pelo governo que a gente tinha, e enfim, né, quantas pessoas, chegamos a mais de 700 mil pessoas mortas, né, depois de aí, entrando no quarto ano de pandemia, que é 2023, porque a pandemia mesmo ainda não acabou, não se esqueçam disso, tá? Então, quando essas coisas caem no nosso colo, no momento em que a gente não tem a possibilidade de parar, analisar, fruir, exercer o nosso senso crítico sobre as coisas, sobre a vida, sobre as aparências, sobre o outro, né? E tudo é entregue para a gente, para esses jovens, né? Porque os jovens eles têm uma capacidade intelectual em formação, né? Ainda está se formando o senso crítico, a capacidade intelectual, o discernimento, a opinião, a postura, as questões morais, a questão ética dentro de uma sociedade, está tudo em formação. Nós que somos mais adultos, mais velhos, não é? Ou jovens há mais tempo, como eu gosto de dizer, contamos ainda com a maturidade para poder refletir sobre determinadas coisas. E mesmo assim nos perdemos, né? Imaginem os jovens que estão acostumados a uma vida digital muito mais ativa do que uma vida
presencial, uma vida de fato, né? Que vem naquele scroll infinito de Instagram e de TikTok, coisas que vão chegando de maneira alquebrada, completamente fora de uma ordem, de uma curadoria humana, porque a curadoria existe, mas ela é pautada no algoritmo, né? O algoritmo faz a curadoria para você, então você recebe cada vez mais aquilo que lhe parece interessante, que o algoritmo entende que é interessante para você, e de uma maneira jogada, e vai jogando as aparências, né? Eu falei isso aqui quando conversei com vocês sobre a lei de atração, não é? A coisa do universo dizer para você seu pedido é uma ordem, né? Existe essa ansiedade de conquistar coisas que você vê no outro e que o outro usa como uma vitrine, porque no fundo todos têm problemas na vida, mas ali nas redes sociais só aparecem os aspectos bonitos, os aspectos elaborados, os aspectos funcionais, né, os aspectos que causam inveja, e esses jovens, então, começam a ser bombardeados por esse tipo de estímulo. Esse estímulo no cérebro de um adolescente fica, né, se transforma numa tempestade elétrica, né, ali dentro das conexões sinápticas, né, do cérebro. E isso começa a causar angústia, claro, né? Porque é como eu disse, o Byung-Chul Han fala, na sociedade do desempenho, todos querem se sentir pertencentes a algo, eles querem ter a sensação de pertencimento, que é um fim em si mesmo e nunca se completa, né? Porque eu vejo uma bolsa de 20 mil reais e quero uma que a minha amiga comprou e quero uma também, eu compro essa bolsa, mas imediatamente eu já vi um par de sapato de 40 mil reais que uma outra amiga comprou também e que eu não tenho. Mas agora eu também não tenho dinheiro, porque eu gastei 20 ali para comprar a bolsa, não sobrou nada. Então, as angústias do consumismo, as angústias do que é imposto por meio das redes sociais a esses jovens, faz com que haja um esgotamento completo da própria identidade, do próprio self, para a gente usar um termo psicanalítico aqui, né? Winnicott, o próprio, não só o Winnicott, né? O próprio self vai se deprimindo, vai se reconhecendo cada vez menos, né? E essas crianças, que eu chamo de crianças mesmo, então precisam apelar para o algo a mais. E esse algo a mais ele vai ficando cada vez mais perigoso na medida em que a gente tem essa invasão, né, no mercado paralelo de um medicamento que ele é extremamente perigoso, ele é muito eficiente, ele tem uma baixa taxa de rejeição quando utilizado da maneira correta, mas quando utilizado de maneira incorreta e até criminosa, né, ele é muito potente e pode causar muito mal. Então, quando esses jovens dizem, desculpa, qualquer coisa foi o Zolpidem, eles deveriam tomar um pouco mais de cuidado, primeiro, para não romantizar, como eu disse, o uso o uso de determinadas substâncias que não são pensadas para serem utilizadas de maneira recreativa, e por outro, pensar que ao romantizar, ao uma pessoa romantizar, fazer uma gracinha, né? Desculpa, foi o Zolpidem, está, na verdade, estimulando o outro a falar assim, então eu vou experimentar também, porque se dá barato e se acontecer alguma coisa, eu peço desculpa e falo que foi o Zolpidem. Repito, jovens, divirtam-se muito. E divirtam-se pessoalmente, né? Parem de se divertir ali no celular o dia inteiro, né? E saiam para a vida, né? Porque saindo para a vida, a gente tem a possibilidade de tomar contato com outras coisas que até aplacam esse tédio amargo, esse atroz pesar que leva ao consumo desse tipo de substância de maneira errada. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse papo um pouco farmacológico, mas sem nunca, obviamente, querer entrar nos pormenores e querer ensinar, porque aqui a gente faz reflexões de acordo com as atualidades. Eu não quero ensinar missa ao vigário, obviamente, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se vocês já sabiam dessa história do uso de Zolpidem de maneira errada, se vocês conhecem alguém que já teve alguma experiência dessa, eu espero que não conheçam e espero que isso passe logo, né? Essa modinha passe sem deixar
nenhuma consequência grave a nenhuma família, nenhuma vida. Compartilhem esse vídeo, apoiem-nos com o nosso Pix aqui embaixo, que vocês vão encontrar na descrição do vídeo, onde também vocês vão encontrar as referências que eu trouxe para a conversa do Domingo é Freud de hoje. Agradeço também à TV 247 pela retransmissão deste vídeo em sua grade de programação e reforço o convite para que, se você estiver assistindo a este vídeo na TV 247, venha ao meu canal Doni Correia, uma teia de ideias, porque você será muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui neste espaço em que nós discutimos a vida sob diversos aspectos estéticos, artísticos, cinematográficos, poéticos e assim por diante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.